já a resolução do problema 4.25, ele fala o seguinte: determine V0. O V0 é a queda de potencial sobre esse resistor de 2 ohm. Ele pede para a gente usar a transformação de fontes e verificar esse resultado usando PSpice ou Multisim. Então aqui hoje nesse problema eu vou apresentar para vocês um software também livre chamado LTSpice, onde a gente pode escrever este circuito, simular e calcular qual que é a queda de potencial sobre aquele resistor de 2 ohm e verificar se o nosso resultado está certo. Então é uma baita de uma ferramenta, eu vou estar apresentando hoje para vocês a sua utilização. Bom, antes da gente iniciar com a resolução do problema, o que fala para a gente a transformação de fontes? A transformação de fontes, ela fala o seguinte, olha, uma fonte de tensão VS ligada em série com o resistor R, ela pode ser transformada em uma fonte de corrente S em paralelo com o resistor R. Eu não vou fazer a dedução dessas relações aqui, no entanto, a lei de Ohm relaciona para a gente sair de uma fonte para uma segunda fonte. Lembrando aqui, se a gente for olhar qual que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, vai ser a mesma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. A corrente que circula aqui é a mesma corrente que vai circular aqui. Tá? Então, assim, na essência a gente não muda nada. O circuito continua fornecendo a mesma potência, a mesma energia, a mesma corrente e a mesma diferença de potencial. A única coisa é que eu consigo sair de um tipo de associação para outro tipo. Vamos olhar aqui o nosso exercício e vamos ver o que nós temos. Se a gente olhar aqui, ó, aqui em azul bem fraquinho, nós temos uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, se a gente comparar aqui com a nossa figura, a gente vai verificar que nós estamos neste ponto, nós podemos modificar este circuito. Pensa aqui nesses terminais aqui, ó, terminal A, terminal B. No lugar do terminal A e do terminal B desenhar tudo isso daqui, que está aqui contornado, a gente desenha somente essa figura. Então, qual vai ser o valor da fonte VS, vamos chamar de VS1, que eu vou utilizar? Vai ser a corrente IS1 vezes o resistor R1. A fonte de corrente S vale 2. A resistência R vale 9. R1 vale 9. Isso me dá uma fonte de tensão de 18 volts. Ok? Então já calculamos qual vai ser essa parte do circuito. Daqui a pouco voltamos e vamos desenhar isso aqui. Vamos fazer já. Então está aqui esse nosso circuito. Então no local dessa fonte de corrente em paralelo com esse resistor, eu vou substituir por uma fonte de tensão em série com o resistor. Qual resistor? O resistor R, 9 ohm. E a fonte vai ser aquela de 18 volts. Podemos vir aqui, vamos apagar nosso desenho. Olha, vamos desenhar o nosso resistor. E aqui desenhamos a nossa fonte. O resistor, nós sabemos que ele é a mesma resistência, um resistor de 9 ohm. A polaridade da fonte a gente tem que tomar cuidado. A setinha está apontando aqui da esquerda para a direita. Se ela aponta da esquerda para a direita, então esse terminal é negativo, esse terminal ela é positivo. Tá? Basta a gente comparar os dois desenhos, sabe? A setinha sempre aponta do menor para o maior potencial. E esse valor de fonte vale 18 volts. Ora, fizemos essa mudança que está aqui. Paramos o problema por aqui? Não, não vamos parar o problema por aqui. Podemos pegar essa daqui, vamos colocar aqui, vamos fazer aqui, ó, essa fonte aqui agora. Como vai ficar a nossa brincadeira? Vamos fazer aqui do nosso lado. Eu tenho agora o que eu vou chamar de VS2, vai ser igual ao IS2R2, onde o IS2 vale 3 ohm, 3 ampere, e o R2 vale 4. Isso nos dá uma fonte VS2 de 12 volts e o R2 de 4 ohm. Okay? Então vamos utilizar esse resultado e fazer a transformação de fontes agora. Mais uma transformação. Tá esse nosso desenho. Mais uma vez, nós vamos eliminar aquilo que não nos interessa. Não interessa para a gente. Isso aqui também não. Então, esta fonte de corrente em paralelo com esse resistor, nós vamos transformá-la em uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor.
Então nós podemos vir aqui. Qual que é o sentido que a setinha? É de cima para baixo, né? Então essa fonte, e aqui a gente desenha nosso resistor. Então se a setinha é de cima para baixo, então esse terminal ele é negativo, esse terminal ele é positivo. Essa resistência ela vale 4 ohm, continua tendo o mesmo valor, e essa fonte vale 12 volts. Acabou o problema? Não, não terminou o problema. Por quê? Temos mais uma fonte aqui. Temos esta fonte aqui. Vamos fazer a transformação para essa fonte, onde nós vamos chamá-la de a fonte VS3, vai ser igual a IS3R3, onde o IS3 vale 6 e o R3 vale 5. Isso me dá uma fonte de 30 volts. E logo o R3 também, ele já é automático, vale 5 ohm. Tá? Então podemos pegar aquele desenho que nós fizemos ali e novamente fazer uma transformação de fontes. Então está aqui nosso desenho. Vamos apagar aquilo que não nos interessa, para a gente refazer nosso desenho. Essa parte não interessa para a gente. Então está aqui nosso desenho. Vamos voltar para a nossa caneta. Bom, o que nós temos? Temos um resistor de 5 ohm e uma fonte, onde qual é a direção, a polaridade? Aqui a setinha está vindo de cima para baixo, então esse terminal é negativo, esse terminal ele é positivo. Logo, essa corrente que está aqui, ela vale, essa corrente não, desculpa, esse resistor vale 5 ohm e esse daqui vale 30 volts. Então está aí a nossa figura. Agora a gente pode calcular o V0. O que nós precisamos para calcular o V0? Olha, V0 vai ser igual a 2 vezes I. Onde é esse I? I é a direção da corrente que eu vou adotar aqui. Ó. Mas por que você está adotando o sentido anti-horário para a corrente? Porque eu estou seguindo a regra do sinal passivo. Tá? Na regra do sinal passivo, a diferença de potencial ela entra pelo terminal positivo. Como o meu objeto aqui, a minha incógnita é o V0, eu estou adotando o terminal positivo aqui. Se eu adotasse o sentido ao contrário, a corrente estaria entrando pelo terminal negativo e o V0 seria menos 2 vezes I1. Tá bom? Então, uma vez que nós temos isso daqui, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão. O que nós vamos ter? Ó? A corrente, vamos começar por esse terminal, menos 12 mais 4i mais 2i mais 30 aqui, mais 30 de novo, mais 30, mais 5i, mais 18, mais 9i, tudo isso igual a zero. Bom, podemos agrupar todos os i's junto, 4 com 2, 6, com 5, 11, com 9, 20. Então, nós temos 20i. Agora, todos os termos que são as fontes, né? Olha, 30 com mais 30, 60. Com mais 18, 78. Menos 12, mais 66. Tudo isso igual a zero. Portanto, o i vai ser igual a menos 66 dividido por 20. Isso vai nos fornecer um i igual a menos 3,3 ampere. Se nós encontramos esse i, basta voltar aqui na expressão para V0, nós vamos ter que V0 é igual a 2 vezes menos 3,3. Isso nos dá um V0, vamos fazer aqui embaixo, um V0 igual a menos 6,6 volts. Menos 6,6 volts. Acabamos o problema, já encontramos o nosso V0. Usando apenas transformação de fontes, o nosso circuito ele ficou muito simples, ele ficou um circuito parecido, um circuito onde nós só utilizamos a lei de Kirchhoff para a tensão. É uma ferramenta que nós aprendemos lá no ensino médio, foi reforçada em curso de eletromagnetismo e nós conseguimos resolver. O problema acabou aqui, pessoal? Não. Vamos agora voltar no circuito original, que é esse daqui, e vamos resolver usando o LT-Spice. Para quem tem interesse, onde encontrar o LT-Spice? Eu vou deixar o link aqui. Temos aqui na tela, para a gente, o LT-Spice. Eu vou inserir os componentes, eu posso clicar com o botão direito aqui, e vir aqui em Draft, e vai ver que o F2 ele é o atalho para a gente pôr o componente. Primeiro,
componente que eu vou colocar vai ser as fontes de corrente. Bom, então está aqui, eu digitei uma fonte current, ela é uma fonte DC, pode também ser alternada, né? E eu posso dar um valor específico para ela. Então está aqui a fonte de corrente que eu vou colocar aqui. Essa fonte de corrente, ela também vai estar desse lado de cá. Depois a gente pode até agrupar. E se nós dermos um Ctrl R, nós mudamos a rotação aqui do elemento. E aqui a gente pode colocar essa fonte que está aqui. Vamos voltar para o F2. Eu vou colocar os resistores. O que nós temos? Temos um resistor aqui, temos um outro resistor aqui, temos um resistor aqui embaixo. Vamos rotacionar isso aqui. E mais um resistor aqui, mais ou menos aqui. Falta essa fonte de voltagem de 30 volts. Então vamos voltar lá. F2, voltage. A polaridade, Command R aqui para virar. Então aqui vai estar essa fonte. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Ok? E se nós dermos F3, aparece essa linha. Então nessa linha aqui a gente consegue conectar todo mundo. Repare que a gente está um pouco torto aqui, né? Vamos dar um F3 de novo. Aqui, mais ou menos, aqui, podemos chegar até aqui, a gente cruza até esse plano, voltamos aqui e chegamos aqui. Bom, terminou? Não, não terminou, porque nós temos esse componente também, ligado aqui, temos este componente aqui, e este componente passando por essa fonte até chegar aqui. Agora o circuito está igual. O que precisamos dar os valores. Se a gente clicar com o botão direito aqui, ó, sobre a setinha, qual que é o valor dessa fonte? 3 A. Vamos vir aqui. Qual que é o valor dessa? 2 A. Essa outra aqui, 6 A. Podemos vir aqui nessa fonte 30 volts. Aqui esse resistor é um resistor de 2 ohm. Esse é um resistor de 4 ohm. Esse daqui é um resistor de 9 ohm. E o último é um resistor de 5 ohm. Tá bom? Os dois resistores estão iguais, né? Os dois circuitos estão iguais. Então a gente pode vir aqui, ó, e deixar um pouquinho maior isso aqui, por exemplo. Até podemos reduzir um pouquinho o circuito. O circuito dessa forma que ele está, se nós clicarmos aqui, olha, em simular, ele dá um erro. Por quê? Eu tenho que ter um nó de referência para esse circuito. Eu posso vir aqui, por exemplo, a corrente está fluindo para cá, então esse aqui é o potencial menor. Vamos vir aqui, Label Net, cliquei com o botão direito, Label Net, e aqui eu vou em Ground, né, que é um nó global igual a 0. Então está aqui o nosso nó de aterramento. Vou simular, ainda não vai dar certo. Olha, ele deu que tá errado. Por quê? Eu tenho que dar uma diretriz de comando para ele. Se a gente clicar com o botão S, e eu vim aqui colocar ponto .tran, quer dizer, ele vai considerar um transiente aqui normal, ou melhor, vamos fazer um ponto OP, que é de operation, que é melhor, não precisa dar tempo. A gente vem e coloca aqui, ele vai, se tudo correr bem, ele vai abrir uma tela, falta um valor de R, a gente não deu um valor para R. Esse R2 aqui, que vale, acho que era 5, né? Vale 5, esse R vale 5, acho que agora a gente consegue. Vamos vir aqui e rodar. Ele abriu essa janela. O que é essa janela? Vamos diminuir o nosso gráfico aqui. Esse daqui a gente deixa mais para cá. Vou abaixar um pouquinho mais esse aqui. O que esse gráfico dá? Ele mede para mim, olha, se eu colocar sobre um componente, ele vai me medir a corrente. Ele aparece o símbolo de amperímetro. Olha. Se eu colocar sobre essa fonte, ele vai me dar que ela vale 3, é o valor dela. Nessa daqui, vale 2, está aqui embaixo, pequenininho. Essa daqui vale 6, está aqui em cima em vermelho. E aqui, olha, ele vai me dar um valor de corrente. Olha que interessante, o amperímetro estamos falando que a corrente está vindo da direita para a esquerda, do menor para o maior potencial, que foi o que eu adotei aqui, menor potencial aqui. Talvez seja melhor a gente trocar, mas vamos colocar aqui. A corrente que nós encontramos, se eu não me engano, foi menos 3,3. Se eu clicar aqui, ela está dando mais 3,3 positivo. Por quê? Por causa desse aterramento. Então vamos voltar aqui e vamos mudar esse aterramento aqui. Vou tirar esse aterramento. Como que eu vou tirar esse aterramento? Acho que eu vou ter que vir com a função tesoura. É o F5. Tirei o aterramento. Vou colocar ele do lado de cá. Eu vou fechar esse aqui porque eu não estou mais simulando. Vou vir para cá, vou pôr o aterramento aqui. Ok. Agora, vamos ver. Vamos mandar simular. Vamos colocar aqui do ladinho de novo. Se eu colocar o cursor aqui dentro, ele me dá
que a corrente continua sendo no 3,3. Então, o aterramento pouco vai ter aqui efeito. Ele adota esse sentido de corrente. Mas o que isso implica para a gente? Que se eu mandar calcular o potencial daqui para cá, como é que fica? Olha, venho aqui e aqui ele me deu um potencial de 6,6. Por que ele está dando isso? Aqui ele está considerando o potencial positivo e aqui o negativo. Olha, vermelho, eu venho para cá e ele fica preto. Tá? Não é esse o resultado que a gente tem um resultado contrário. Então basta nós pegarmos e modificar isso em comentários sobre o exercício. Olha, o software está considerando que o maior potencial é aqui, por outro lado o menor é desse lado. Então por isso que o valor é positivo, mas conforme o exercício nos deu, a polaridade desse lado de cá é maior do que essa e o sentido da corrente é o oposto. Mas conseguimos demonstrar, né, através do LT-SPICE, que tanto a corrente 3,3 positivo e a diferença de potencial 6,6 está de acordo com o nosso resultado. Fizemos aqui o nosso resultado e nós encontramos esses valores iguais aos da simulação, com a ressalva do sinal negativo. Ok? De novo, por que o sinal negativo? Porque o LT-SPICE ele considera já a direção de corrente. Só que aí a gente pode trocar na análise do resultado, tá bom? Então, a ferramenta de transformação de fontes, ela é uma ferramenta muito importante, ela reduz o circuito para circuitos mais simples. Em conjunto com o LT-SPICE, que é um software de simulação, a gente consegue ter certeza e confirmar que o nosso resultado está correto. Dessa maneira, eu vou encerrar o problema 4.25 por aqui e a gente se vê numa próxima.